eu passo a palavra à doutora Fátima, que vai falar em nome do comitê, dando as boas-vindas à nossa convidada. Doutora Fátima, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. E é uma honra, né, estar abrindo esse evento tão importante, em que, quando começa o 10º mês do ano, todo mundo começa a falar sobre o Outubro Rosa e sobre essa prevenção do câncer de mama, que é tão importante, que vem sendo tão divulgado pelo mundo inteiro. E aqui no nosso Rio Grande do Norte, nós temos esse trabalho fecundo ao longo dos anos, que vem sendo reconhecidamente como um trabalho que tem dado um resultado maravilhoso e atendido principalmente as mulheres mais carentes. Então, esse destaque é importante, porque a gente sabe da agenda, né, de doutora Ana, que é muito cheia, e ela disponibilizou esse horário justamente para prestar esclarecimento sobre o trabalho e a importância dessa campanha de combate ao câncer de mama. E para mim é uma honra estar abrindo o evento, substituindo, assim, entre aspas, a desembargadora Zeneide, que ela, inclusive, ligou para mim, pediu para eu fazer as boas-vindas, também a nossa equipe médica, que está aí com a doutora Cristina, e a outra médica, né, a equipe médica que atende aqui ao nosso tribunal, é a doutora Karina e a doutora Cristine. Ambas fazem parte também, né, do atendimento. E o doutor Lindolfo, que é esse homem também que a gente sabe que ele ama as causas nobres, e é uma honra tê-lo conosco, doutor Lindolfo, prestigiando. E o senhor, como tem essa visão sustentável, o Tribunal de Justiça também comprometido, né, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e em especial esse trabalho do Outubro Rosa, ele se enquadra perfeitamente no indicador número 3, que trata sobre a saúde e o bem-estar, e assegura a vida, né, saudável, e promove o bem-estar de todos e em todas as idades. E o nosso comitê, justamente executando esse indicador tão importante, valorizando a mulher, como nós, durante todo o ano, temos programações, né, de valorização feminina, estamos imbuídos em trazer o que é de melhor para as nossas magistradas, para as nossas servidoras, dentro da filosofia do comitê, que é colocar as práticas boas em prol, né, de um trabalho reconhecido pela sociedade, e também cumprir essa missão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, para isso, eu gostaria de dizer que, enquanto juíza coordenadora da Copegan, a gente vem com essa parceria com o Grupo Reviver. Agora, no ano de 2019, nós fizemos 140 mamografias. Iniciamos com 70 mamografias, que foi exatamente na Primavera Copegando, 2019, ali no Complexo Judiciário. A procura foi enorme, e a doutora Ana, sensibilizada, porque nós só distribuímos 70 fichas, também fez uma outra ação na mesma semana, no fim de semana, e nós atendemos mais 70. Então, é um trabalho que demonstra, né, o interesse do nosso tribunal, e que essa campanha, que iniciou na década de 90 nos Estados Unidos, com apenas alguns estados americanos, e eram campanhas isoladas, que é o Outubro Rosa. Depois ela foi aprovada, né, pelo Congresso americano, no mês de outubro, ficou reconhecidamente destinado a essas atividades de combate e prevenção contra o câncer de mama. E o símbolo do Outubro Rosa foi porque, durante a corrida, né, da Fundação Susan Gomes for the Cure, foi distribuído para os corredores um lacinho cor-de-rosa como símbolo do laço cor-de-rosa. E daí, depois dessa época, ainda na década de 90, a corrida foi em Nova York, ele passou a ser usado durante todos
os outros eventos, em locais públicos, desfile de moda. E no Brasil, o Outubro Rosa praticamente chegou em 2002, quando o obelisco de Ibirapuera, em São Paulo, né, foi totalmente iluminado com as luzes cor-de-rosa e ganhou força, né, mais assim, mais na frente, 2008, com as outras cidades brasileiras que abraçaram, né, essa causa maravilhosa, promovendo, inclusive, ações de forma a sensibilizar as instituições como a nossa, né, que também coloca iluminado o monumento, o nosso tribunal todo cor-de-rosa nessa época e outras instituições. E hoje nós estamos exatamente, né, quem vai falar melhor e dizer muito mais coisas sobre a campanha e esse grupo, do Grupo Reviver, é a doutora Ana. Mas, antecipando a fala da doutora Ana, desde já agradecendo, né, a sua participação, agradecendo a participação das nossas médicas, eu passo a palavra inicialmente e devolvo, né, a doutora Andréia Ramos, que vai conduzir o cerimonial e passar a palavra para as médicas também fazer algumas considerações antes de sermos brindados com a palestra da doutora Ana Tereza. Então, e ainda encerrando, doutora Ana, eu quero transmitir o abraço da desembargadora, foi o que ela mais me pediu em forma de agradecimento à sua participação aqui conosco. E, Andréia, a doutora Karine e a doutora Cristine gostaria de dar uma palavrinha, eu estou sabendo, antes da doutora Tereza. Elas gostariam de fazer algumas considerações sobre o que o tribunal vem desenvolvendo nessa campanha. Doutora Karine, pode falar, doutora Karine, fique à vontade. É com alegria que eu venho aqui encontrar com vocês. Obrigada à doutora Fátima, doutor Lindolfo, doutora Ana Tereza, Andréia, Cristine e a todos os outros que estão participando. Eu vim falar um pouco, né, antes da fala da doutora Ana Tereza, a respeito do trabalho da gente no tribunal, ligado a essa questão, né, do câncer de mama, da prevenção e do tratamento também. Nós, atualmente, somos um setor que trabalhamos preferencialmente, digamos assim, hoje com a parte das licenças médicas, né, das servidoras, que são acometidas por várias doenças, inclusive pelo câncer de mama. E antes de começarmos aqui a nossa fala, eu dei uma olhada na nossa estatística e, infelizmente, né, nós temos servidoras atualmente tratando o câncer de mama. Nós, no momento, temos 3 servidoras nessa situação. É um número até expressivo, nós gostaríamos de não tê-las, né, de que todas estivessem bem, com saúde, mas infelizmente nós temos essa estatística também de 3 servidoras tratando. Mas ao mesmo tempo, dados positivos também, porque já tivemos outras servidoras, graças a Deus, a maioria dos casos que nós temos são de mulheres que conseguem fazer a detecção do câncer num estágio precoce, realizam o tratamento, né, ou com cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia, e conseguem ficar bem, temos alguns casos de sucesso de tratamento com cura também. Nós acolhemos essa servidora, a princípio, a partir da solicitação de afastamento para realizar o tratamento, né, como servidoras públicas, elas têm o direito de realizar esse tratamento estando afastadas do trabalho, podem realizar tranquilamente esse tratamento, e a partir do momento que nós recebemos esse pedido de licença, nós normalmente agendamos a avaliação médica dessas servidoras, e dependendo dos casos, quando elas não fazem ainda acompanhamento psicológico, que a gente considera que é um acompanhamento importantíssimo, né, no enfrentamento dessa doença, que é uma doença que ameaça a vida, então é importante que a mulher esteja muito bem acompanhada do ponto de vista técnico-médico, pela sua equipe médica, né, mastologia, oncologia, e também por uma equipe de psicologia, que com certeza vai dar muito mais elementos, né, força para que essa mulher enfrente melhor essa situação. E é isso, assim, do ponto de vista médico, e aí eu vou passar, então, para a doutora Cristine, que é a nossa psicóloga, para quem a gente encaminha os nossos casos quando a gente detecta essa necessidade. Obrigada, com você, Cris. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para dialogarmos um pouquinho sobre os aspectos psicológicos
dessas mulheres que estão mastectomizadas e que estão enfrentando um tratamento oncológico, né? Enfim, a gente teria aqui um tempão para ficar discutindo essas questões, são amplas, né? Envolvem muita coisa, envolve o diagnóstico, envolve a família, né? Mas como temos um tempo bem reduzido, eu fiz alguns slides para compartilhar com vocês, né? Vou tentar ser breve. E se sobrar algum tempinho no final e vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá certo? Enquanto Sim. o Manu vai ajustando aí o seu slide, eu quero registrar aqui a presença do presidente do nosso sindicato, Gerson Nilson, que acaba de entrar para prestigiar a nossa videoconferência. O nosso presidente está sempre presente aqui, o diretor do nosso sindicato, nosso Cine Justiça, está sempre presente conosco. Doutora Carla Portela entrou, doutora Carla está aqui com a gente, nos prestigiando, ela que é membro do nosso comitê, representando lá o Oeste, Mossoró. Doutora Carla, seja muito bem-vinda, os slides já estão aí a postos, já podemos começar? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mastectomia, autoestima e emoções, né? Então, essa servidora que nos chega, ela chega nesse emaranhado de temáticas, né? Ela ou já fez a mastectomia, ou ainda vai fazer, enfim. E aí ela está lidando com um turbilhão de emoções e a gente a acolhe, a recebe, né, para olhar para tudo isso. Então, vamos começar falando da identidade corporal feminina, né? Do que significa a mama para essa mulher. A mama, ela tem uma representatividade muito grande, né? Ela é ligada ao feminino, à sexualidade, à maternidade, é o primeiro objeto de amor para o bebê, né? E aí, essa mama é sinônimo de beleza, que se a gente fizer uma viagem ao longo do tempo, né? Essas mamas, elas, em alguns períodos, as mulheres, era interessante que as mulheres tivessem, o padrão de beleza era que a mama fosse pequena, depois seios fartos, enfim, tem sempre uma simbologia, algo muito ligado, muito forte, ligado à questão das mamas, né? Então, na hora que essa mulher ela é acometida de um nódulo na mama, isso vai mexer muito com ela, né? Vai trazer muitas angústias, muitas inquietações. E aí nós vamos tentar entender cada uma na sua singularidade, né? Então, como é que é esse tratamento? O tratamento ele é feito com quimioterapia, com radioterapia, com terapia hormonal, com cirurgia. A cirurgia, às vezes, ela é só um quadrante e, às vezes, ela é uma mastectomia total, né? E aí, assim, a gente percebe um diagnóstico, um impacto nesse diagnóstico do tratamento, tá certo? Então, assim, há um estranhamento por parte da mulher. Ela tem dificuldade de se perceber doente. Então, no momento que ela recebe esse diagnóstico, ela entra em contato com muitas sensações. Eu já estou no próximo slide, tá? Ela entra em contato com raiva, com ansiedade, com medo, com angústia. E tudo isso vai já trazer prejuízos para ela, né? Porque nesse momento que ela está impactada, vivenciando todas essas emoções, ela já tem dificuldades nas relações sociais, muitas vezes ela já não consegue ir ao ambiente de trabalho em função do tratamento. Então, a rotina dela já começou a mudar desde ali, né? E aí, considerando todo esse papel atribuído aos seios, espera-se que situações que coloquem em risco sua funcionalidade e seu valor estético sejam geradoras de repercussões negativas na autoestima feminina, mesmo que tal procedimento seja primordial à preservação da vida. Então, assim, né, as mulheres dizem, poxa vida, eu sei que é a minha vida que está em jogo, eu tenho que ficar boa, o que importa é eu estar viva, mas ela não consegue, ela está muito apegada ao seio, né? Ao peito, ao que vai acontecer. Então, a gente precisa ajudá-la a ultrapassar isso aí, né? E aí, essa decisão pela cirurgia, o que é que significa? Significa uma busca rápida para resolver o problema, colocar um limite na doença, né? Tipo assim, eu vou lá, eu vou tirar esse nódulo e vou me livrar da doença, né?
é algo reconfortante quando ela pensa assim. E muito embora, né, depois dessa cirurgia, ela vai ter que fazer uma quimioterapia, o tratamento vai ter que ser continuado, né? Mas ela vai dialogando com ela mesma passo a passo, fase a fase, né? E é importante que saibamos que a perda do seio não se dará no momento da cirurgia. Ela será realizada num longo processo de desapego. Ela vai viver o luto pela perda do seio, tá, gente? Então, muita gente pensa que o luto ele só acontece em função da morte. O luto acontece em função da perda de um vínculo com algo que tinha muita importância para nós, né? Então, o seio é um órgão muito importante para a mulher. Então, ela vai viver o luto pela perda do seio, né? O seio saudável, tá certo? E quanto maior a importância que a mulher confere às mamas, maior o sentimento de perda após a cirurgia, porque, assim, a gente observa, como eu falei no começo, que cada mulher reage à sua maneira, né? E aí, algumas valorizam mais a mama, algumas dizem, não, o que importa é que eu estou viva, nem sei se eu vou fazer essa reconstrução, tá tudo bem, né? E elas vão seguindo, elas são tranquilas em relação ao parceiro. Então, vamos lá. Quais são as principais preocupações, né, da mulher na hora que ela sabe que vai passar por todo esse processo? A preocupação com a perda da feminilidade, do desfiguramento, né, do comprometimento da sexualidade, né, da atração sexual, a perda do parceiro, ela se sente menos atraente, acha que vai ser menos desejada, e são muitos conflitos que passam na cabeça dela, né? O medo de não ficar boa, o medo da quimioterapia e radioterapia. Então, são os mais variados medos, né? Então, a forma como a mulher percebe e lida essa nova imagem, né, como isso afeta a sua existência, são pontos cruciais para o entendimento da nova dinâmica que a vida dessas mulheres assume. Por quê? Porque, a partir daí, ela vai precisar focar nesse tratamento, né? E é tudo muito novo, tudo muito desafiador para ela, né? Então, as reações da mulher com câncer de mama frente à mutilação relacionam-se à sua subjetividade, sendo determinadas pela maneira como ela vive e convive com seu corpo desde a infância. Então, como eu falei no começo, a mama carrega um significado muito forte, né? As adolescentes, no momento do desenvolvimento dos seios, né, da importância do grupo de amigas na adolescência, né? Em quem começa a perceber, aparecer os seios primeiro, naquele grupinho. Então, é toda algo que é construído ao longo do tempo, né? Então, assim, vejo que, mais uma vez, a gente fala sobre isso, que cada mulher vai simbolizar e se relacionar com a sua mama à sua maneira, né? E o que é autoestima? Autoestima é o julgamento que um sujeito faz acerca do seu próprio valor, uma avaliação que, por sua vez, decorre da capacidade exclusivamente humana de consciência de si mesmo. É o conceito que a pessoa atribui a si mesma e a partir da percepção dos vários aspectos que envolvem seu universo pessoal, né? Então, a gente colocou aqui para vocês um estudo que 35% das mulheres, elas desenvolvem depressão pós-mastectomia, né? Em função de tudo isso, dessa autoestima que vai ser abalada, né? Muitas vezes, o que é que acontece? Na hora que você recebe um diagnóstico, que percebe que está com nódulo, faz uma biópsia, tem um diagnóstico, então tudo tem que ser muito rápido. Não há tempo para que as emoções sejam organizadas, né? A mulher vai lá e se entrega, né? Ela entrega esse peito para que ele seja mutilado, né? Então não deu tempo de elaborar tudo isso. Então, muitas vezes, depois que a cirurgia passa, que ela vai digerir tudo isso, e muitas vezes essa mulher deprime. Acontece muito isso com o paciente que vai para a cirurgia cardíaca também, né? Normalmente, quando o médico informa que ele vai precisar fazer uma revascularização, ele vai lá de peito aberto, entrega o peito, que é urgente, é vida ou morte, e ele deprime depois. Isso acontece também com as mulheres que vão para a mastectomia, tá certo? E aí, quais são os fatores que influenciam esse adoecimento, né?
que é que a gente olha para ver o que são os fatores de risco para que essa depressão aconteça ou não, né? A gente vai observar a faixa etária que essa mulher está. Se ela é muito jovem, se ela está no início da vida, se ela já foi mãe, se ela tem a vida sexual ativa, né? Ou se ela é uma mulher que já está na terceira idade, já é tudo muito tranquilo para ela, não tem mais um parceiro, enfim. Então, isso vai ser preponderante, nós temos que olhar para isso para poder entender melhor essa mulher, em que momento de vida ela está, né? Os antecedentes pessoais, né? Muitas vezes a gente precisa olhar se essa mulher já teve outras doenças, tá? Já teve antecedentes de doenças psíquicas da família ou nela mesma, tá? E a gente vai ver como que está sendo a relação dela com o tratamento, com a quimioterapia, se ela teve complicações pós-mastectomia, tudo isso vai influenciar, tá certo? E aí a gente precisa, nós enquanto psicólogos, né, trabalhar junto a essa mulher para que ela volte, consiga, né, no momento adequado, voltar à atividade profissional. Então, muitas vezes, a gente que está acompanhando essa mulher, muitas vezes ela está de atestado médico, mas ela quer voltar, ela tem saudade do ambiente de trabalho, ela tem saudade dos colegas, né? Fica sonhando com o dia que o médico vai liberar para que ela possa voltar. Então, a gente vai apoiar tudo isso para que ela volte ao trabalho, né? E, ao mesmo tempo, quando não é possível ainda, a gente vai fazer com que ela olhe para a situação presente, né, para que ela seja coerente com o momento, com as necessidades dela do momento, que no momento ela precisa cuidar da saúde, precisa focar nela, né? Porque muitas vezes a mulher tem uma dificuldade de fazer contato consigo mesma e ela quer trabalhar meio que também para fugir. Então a gente temos que estar muito atentas a tudo isso, né? E aí a gente vai favorecer o quê? Que ela volte a se relacionar, que ela dialogue com o parceiro, que se ela é uma pessoa religiosa, a gente vai encorajar a que ela busque, né, a religião dela, o que faz sentido para ela, e aos poucos ela ir se dando conta do que foi perdido, né, tendo menos medo, porque muitas vezes a mulher tem medo de olhar para o peito, ela tem medo ela não quer que ninguém olhe, ela nem mesma quer olhar, então assim, a gente vai encorajando essa mulher para que ela possa se olhar, para que ela possa se tocar, né? Isso é um super desafio e vai sendo possível, é muito bonito quando isso vai acontecendo, né? E aí, o que é favorável para um bom enfrentamento, tá? Então, esses conflitos são resolvidos quando a mulher é capaz de reconhecer e aceitar-se em sua nova imagem. É fundamental viver um processo de luto para elaborar essa perda, né? Então, no processo de luto, ela vai estar vivendo, alguns momentos vivendo pela dor da perda do peito, em outros momentos ela vai estar olhando para a vida que ela tem, para o que ela tem pela frente, no que ela precisa fazer, no que ela gostaria de estar fazendo, vai ressignificar muitas coisas, né? Então, ela vive esse processo, né? Os teóricos do luto dizem que é um processo dual, tá? Ora vivendo a dor da perda e ora em contato com a vida que há pela frente, certo? E aí, assim, o que é que a gente foca também? Né? A gente foca nesse apoio que a família deve dar, quando necessário, a gente chama algum membro da família para dialogar, para orientar, tá? Como eu falei há pouco, a gente vai encorajá-la dentro da crença dela, então muitas vão buscar a igreja e a gente reforça que isso é bacana, que é importante para ela, né? A gente vai ajudar a elevar essa autoestima, que ela sinta bonita, a que ela coloque um lenço no cabelo e se sinta bonita, e elas vão desenvolvendo isso, né? Ah, não, Cristina, comprei um estoque de lenços. Aí eu comprei lisos para quando eu botar a blusa estampada, comprei lenços estampados da cor do verão, comprei assim, assado, e elas curtem contando isso para a gente, as amarrações que conseguem fazer de diferentes maneiras, né? Então, assim, elas vão se libertando da dor e vão vivendo aquele momento, né? Com alegria também, com muita gratidão por terem descoberto de uma maneira precoce, muitas vezes, e aí vão entrando em outra sintonia, né? E aí vão conduzindo esse tratamento. Isso é muito bacana quando essa mulher ela é apoiada, né? Como eu falei, pela família, pelo psicólogo, quando ela tem uma equipe bacana que apoia. Então, tudo isso é muito bacana. E, assim, é primordial também uma boa comunicação com a equipe,
tá? Então, eu digo muito, eu sempre pergunto como que o paciente está se sentindo com a equipe que está auxiliando os oncologistas, né? A clínica que faz a quimioterapia, porque ela precisa entender que ali é um time, todo mundo está no mesmo time em prol, né? Todo mundo quer vencer a guerra, então todos ali estamos quinzenalmente, mensalmente, né, nas batalhas, quando eu digo quinzenalmente, mensalmente, porque depende do protocolo de quimioterapia de cada uma, né? Umas vão fazer o protocolo a cada 21 dias, enfim, mas está todo mundo ali vencendo cada batalha para no final a gente vencer a guerra, né? Que é a remissão da doença. E quais são as dicas, né, para que a gente pode dar para essas mulheres? Então, a gente está ali, nós da psicologia, estamos apoiando para que elas ultrapassem aquela fase do porquê eu, né? Que elas não vão encontrar respostas porque eu. Enfim, quantas mulheres são acometidas, né? E ela foi mais uma mulher e não tem uma explicação para isso. O câncer é uma doença multifatorial, né? Tem N explicações, tem mulheres que têm a mutação genética, né? Enfim, a gente não, naquele momento não vai focar nisso, a gente tem que focar em coisas que possam ajudá-la no enfrentamento, e isso não vai ajudar em nada, né? Até porque ninguém vai ter a resposta. Então, a gente vai encorajá-la para que ela esclareça as dúvidas que ela tem com a médica, com o médico, para que ela esteja o mais informada possível, para que ela pegue as rédeas da doença nas suas próprias mãos, porque muitas vezes as mulheres, as pessoas delegam para o familiar que está junto, para uma filha, para o marido, né? Eu tinha uma paciente que ela dizia, não, meu marido vai junto, ele não gosta nem que pergunte, ele pergunta tudo, ele anota tudo, né? Então, assim, e a gente encoraja para que a mulher, ela seja a dona da situação, no sentido de que ela não tenha medo de perguntar, para que ela se fortaleça, para que ela saiba cada passo que vai ser dado, né? Que ela saiba, que ela organize o cronograma dela. Então, assim, é muito comum que as mulheres façam um calendário, organizem, né? Tal dia eu termino a químio, na semana tal a tal eu vou fazer a cirurgia, depois já vai ser a rádio. Então, assim, é algo muito organizado para elas, e isso é organizador, né? Colocar tudo no papel, organizador psiquicamente, né? Organiza o sistema psíquico, fazer tudo isso. Então, ela precisa se colocar em primeiro lugar, ela precisa dividir as tarefas, ela precisa aprender a pedir ajuda, porque normalmente essa mulher é aquela que cuida de tudo, é a dona da casa, é a mãe, é a avó, é a esposa, e naquele momento as pessoas vão precisar se voltar para ela para ajudar, né? Seja nos efeitos colaterais do tratamento, seja cuidando ali naquele momento pós-cirúrgico, ela precisa estar aberta para receber esses cuidados também, não é? Porque às vezes está todo mundo ali para cuidar, e a pessoa está à beira do ataque de nervos, não sabe ser cuidada, não sabe receber, então isso é muito complicado. A gente precisa ajudar muitas vezes a essas mulheres nisso aí, tá? Então, a gente diz para elas que não precisa ser forte o tempo todo, tá? Que quando der vontade de chorar, pode chorar, que isso faz parte, que a gente acolhe esse choro, né? Então, muitas vezes, aquela sessão é o local que elas têm para chorar, que elas se sentem à vontade, isso é muito importante, tá? E aí a gente orienta para que elas fiquem longe do que atrapalha, das pessoas que não ajudam, né? Porque às vezes chegam pessoas para fazer comentários totalmente desagradáveis, sabe? Fulaninha, você nem sabe. Aquela minha amiga do colégio, fulana de tal, que a outra não sabe mais nem quem é, morreu de câncer de mama. Então, quer dizer, às vezes tem pessoas que chegam junto para fazer comentários totalmente inadequados, que não são pertinentes. Então, a gente orienta, às vezes, que evite um pouco o contato com essas pessoas, né? E que busque atividades que são prazerosas, que ela não interrompa, que ela veja o que é possível fazer, mesmo estando em tratamento, né? Que por mais que o tratamento seja difícil, que ela vá buscar os recursos internos, porque todos nós temos, né? A gente só precisa buscar, que a gente muitas vezes não sabe que tem, e a gente encontra nesses momentos de dor e dificuldade. Então, a gente vai ajudá-las a encontrar essa força que existe dentro de cada uma delas, né? E a gente vai orientar para que procure um nutricionista, para que faça uma dieta saudável, né? E como eu falei há pouco, a gente vai encorajar para que ela fortaleça essa fé, o sistema dela de fé, a esperança, né? E aí, assim, o que é que o psico-oncologista faz, né? Então, assim, eu sou psico-oncologista, então eu trabalho com não só câncer de mama, eu trabalho com todos os outros cânceres, né? Todos os pacientes que me chegam com o diagnóstico dessa doença difícil, dessa doença que ameaça a vida, né? E nesse trabalho de psico-oncologia, o que é que a gente faz?
o psico-oncologista, ele vai trabalhar para que seja mantido o bem-estar psicológico dessa paciente, identificando e compreendendo os fatores emocionais que intervêm na sua saúde. Vamos tentar prevenir e reduzir os sintomas emocionais e físicos causados pelo câncer e seus tratamentos, né? Então, assim, a gente vai trabalhar esses medos, essas angústias, né? Muitas vezes fazer com que ela se despeça de crenças negativas que ela tem em relação ao câncer, ao estigma, né, do câncer, porque muitas vezes as pessoas, hoje não tanto, mas, né, antigamente as pessoas diziam, aquela doença, o câncer, as pessoas têm medo até de falar no nome, né? Então, a gente vai trabalhar cada pessoa nisso aí, né? Nas crenças que ela tem a respeito da doença, tá? Levar a paciente a compreender o significado da experiência de adoecer, possibilitando, assim, a ressignificação desse processo, né? Então, assim, muitas vezes, eu lembro de uma paciente minha que ela dizia assim, Cristine, eu me sinto uma pessoa melhor hoje, depois que eu enfrentei tudo aquilo, isso no pós-câncer, né? No pós-tratamento. Ela já em remissão da doença, ela diz, eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje, eu aprendi muito. Então, nós vamos facilitar a adesão ao tratamento, né? Trabalhar muitas vezes porque ela não quer aderir. Essa quimioterapia eu não queria tomar e tal. E a gente diz, olha, a quimioterapia é uma aliada sua. Então, receba essa químio, entendendo que ela é uma aliada sua, que ela, à medida que você está recebendo, mentalize, que ela vai estar destruindo suas células malignas e tal. E a gente vai desconstruindo muita coisa, né? Muitas crenças delas, e elas vão lidando de uma forma diferente com esses tratamentos, né? E a gente também trabalha orientando as famílias, acolhendo e facilitando a comunicação com a equipe, né? A gente vai fazer esse trabalho integrativo, família e equipe. E aí, para terminar, como nós não temos muito tempo, né? Eu deixo uma frase de Adélia Prado que diz, dor nada a ver tem com amargura. Acho que tudo que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver, né? E que, assim, o que é bacana do meu trabalho, gente, é olhar essa transformação, olhar tudo que acontece depois desse processo, né? Ver que essa pessoa ressignificou a vida, muitas delas mudam radicalmente. Eu lembro de uma paciente que era empresária e ela achou que aquilo estava trazendo adoecimento para ela e vendeu a empresa e foi trabalhar com outra coisa, né? Então, assim, esse novo olhar, isso encanta, é muito bonito isso, né? Eu sempre digo que no meu doutorado eu quero estudar as pacientes que estão em remissão da doença, as pacientes que curaram, né? O olhar dela, o que é que mudou? Então, isso é encantador, é muito bacana, é isso que faz com que eu acorde cantando para atender essas mulheres, para atender esses casos de pessoas que adoecem de câncer, né? E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer comentário, tá certo? Doutora Cristine, estamos todas encantadas com a sua participação, com a sua palestra. Aqui no WhatsApp estou recebendo aqui várias mensagens, como ela é boa, como ela é maravilhosa, e a minha frase eu estou aqui repetindo, ela é fantástica. Quem nunca tinha ouvido ela falar, que se encante, porque eu já sou encantada, eu já sou fã de carteirinha faz tempo. Quero agradecer sua participação e imediatamente passar a palavra à doutora Fátima para que ela possa conduzir a palavra à nossa convidada, porque o nosso tempo é exíguo. Muito obrigada, doutora Cristina. Muito obrigada. Não há de quê, é um prazer. Parabéns, doutora Cristina. Brilhantes ensinamentos recebemos nessa tarde. Obrigada. Sinceramente, encantadora, viu, a senhora? Como bem frisou a Andréa. E agora, apresentar a doutora Tereza é uma honra. E o currículo dela dispensa comentário. Uma pessoa atuante. A principal característica dela se chama altruísmo. E com a palavra, doutora Ana, que o tempo já está se esgotando e a gente quer ser brindada com a sua fala. Em primeiro lugar, agradecer aí a doutora Fátima, as palavras dela, né, Fátima? A gente não é tudo isso, não. A gente tenta ser um pouquinho melhor para poder ajudar os outros, porque a experiência de mãe de uma filha com 40 anos que teve um CA e repetiu esse CA 7 anos depois é muito dura.
Então, a gente tem que crescer, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que... Quando a palestra de Cristina estava falando, ela disse uma frase que eu repito muito: por que eu? Eu nunca disse para a Isa, por que você? Eu sempre digo, para quê? E hoje eu tenho certeza de que o para quê da doença dela foi para que o Reviver existisse, e que nós conseguíssemos fazer hoje mais de 30 mil mamografias, como já temos feito, e continuar fazendo esse trabalho todos os dias. Nós atendemos 80 mulheres. Isso é uma coisa muito gratificante, é muito desgastante também, porque à medida que você atende a população, você se vincula às pessoas, você vai todos os dias querendo resolver o problema do outro e nem sempre consegue. Vocês estão ouvindo bem? Então, passando rapidamente, porque são os slides, mas são rápidos, o histórico do câncer de mama no Brasil, ele não é uma coisa antiga. Ele começou no meio da década de 80, com a criação do Programa de Assistência Integral à Mulher, e ele terminou, quer dizer, consolidou-se em 2009, quando o INCA promoveu um encontro internacional sobre rastreamento do câncer de mama no Rio de Janeiro. Esse encontro ele resultou em recomendações para a implantação do programa organizado do rastreamento de câncer de mama. Esse programa ele existia no Chile e ele foi transposto aqui para o Brasil através desse encontro internacional. O câncer de mama, vocês todos sabem, mas nunca se custa dizer, né, que ele é o mais incidente em mulheres no mundo. Ele representa 24% do total dos casos, isso é uma estatística do INCA de 2018. Para o ano de 2020, são estimados 66.280 casos novos no Brasil, com uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Essa previsão, Natal terá 430 novos casos de câncer apresentados. Os óbitos de câncer vêm crescendo no Brasil de uma maneira muito assustadora. Trouxe uma estatística de 2008 a 2018 nos cânceres de mama de homem. Câncer de mama em homens, nós tivemos um total de 189 em 2018, contra 132 em 2008, o que a gente considera isso já um aumento bem considerável. Em mulheres, na idade de 0 a 99, também de 2008 a 2018, nós tivemos 157 mil casos de óbitos, sendo em 2008 11 mil e em 2018 17 mil. Aqui nós podemos observar que, à medida que a medicina evolui, que os tratamentos evoluem, o número de óbitos aumenta. Significa o quê? Que mais casos novos estão aparecendo. Então, maior número de mulheres estão sendo acometidas de câncer de mama. Especificamente no Rio Grande do Norte, nos interessa de perto, nós temos câncer de mama no homem, 6 casos em 2018 contra 1 caso em 2008. Os homens não procuravam tratamento e muitos deles iam a óbito em função do não diagnóstico. No câncer de mulheres, no Rio Grande do Norte, nós tivemos 2.253 óbitos só no Rio Grande do Norte, no período de 2008 a 2018. Também um crescente de 159, fomos para 285 óbitos. E em Natal, especificamente, nós tivemos 740 óbitos na capital por câncer de mama como causa primária, evoluindo a despeito de termos os centros de oncologia, CACOM, UNICOM, todos eles em funcionamento. Nós tivemos aumento de 53 casos para 92 casos em 2018. Hoje, nós estamos com uma incidência ainda maior. Aqui nós vamos ver essa estimativa, é do INCA também, e a fonte do PGE. Aqui ela dá uma divergência de 450 para 340, porque a estatística, a fonte do INCA é baseada em
2018 e a fonte do IBGE é a previsão de 2020. A população do Rio Grande do Norte, 3.534.000 habitantes, Natal, 890.400. Nós tivemos aqui câncer de mama por óbitos, por novos casos, aqui não óbitos, novos casos, 1.130 casos no estado e em Natal, 350. Desses aqui, a gente já começa a ter uma pequena participação do Reviver, mas muito incipiente, porque nós começamos a atuar a partir de 2019. Aqui, também segundo fontes do INCA, fatalmente, 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama. Em qualquer agrupamento de 8 mulheres, 1 será premiada. O câncer de mama era relativamente raro antes dos 35 anos de idade. Hoje não é. Hoje ele aparece com uma maior frequência. Fato feminino, que é muito mais do que o homem, menarca precoce, quer dizer, menstruação antes dos 10 anos, menopausa tardia, após os 50, nuliparidade, quer dizer, pessoas que nunca tiveram filhos, primeira gestação após 30 anos, exposição à radiação. E aqui eu faço uma observação que, com a pandemia, nós paramos o aumento de tamanho detectado, teve uma incidência muito grande. Não sabemos ainda, tem muito pouco tempo para se avaliar a causa. Eu, pessoalmente, acredito que o estresse da pandemia foi um fator desencadeante desse momento. Nós vivemos um momento de muita angústia, de muito estresse, de muita preocupação, de muita ansiedade, e isso fatalmente entra no metabolismo nosso, né? A nossa suprarrenal vai lá fabricar adrenalina em quantidade, e essa adrenalina está gerando esses nódulos. É muito estranho isso, mas nós temos detectado isso. Hoje mesmo, nós estamos vendo 150 pacientes que foram atendidas, nós encontramos BIRAIDs, 2 BIRAIDs 5 e um liberado. Então, coisas assim muito surpreendentes. Os fatores protetores dos casos de câncer podem ser física, alimentação de forma saudável, manutenção do peso corporal, evitando o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, amamentação. Aqui a amamentação ela não é um fator protetor, desenvolve um certo sistema de autoproteção. Não é que quem não amamente não tem o fator, mas é que amamentar aumenta o fator. Aqui o autoexame, que é uma história que pode ter sempre um final feliz, mas o autoexame até 3, 4 anos atrás, ele era um exame primordial. Hoje ele é importante, porque os eles são dificilmente detectados pelo autoexame, inclusive pela própria localização. Alguns mamilo, alguns mais axilares são difíceis. Então, passou a ser a mamografia prioritário, porque ela tamanho de nódulo a partir de 0,2, 0,3, e aí com a complementação da ultrassom, e é feita a biópsia. A ultrassom, a investigação, além do exame clínico, nós temos a mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética, mas a confirmação diagnóstica, ela só é feita pela biópsia. Aqui nós temos os tipos de mama anormais, porque uma das coisas principais é também uma coisa que Cristiane falou muito, na autoestima da pessoa, as pessoas ficam com medo. E existe um tabu muito grande das mulheres se tocarem. É associado a um tabu da sexualidade. As mulheres não se tocam, mas elas devem se tocar, sobretudo no banho, porque a pele está ensaboada e as mãos deslizam mais facilmente. Elas associam se tocar à sexualidade, não tem nada a ver, é puro tabu, e ela precisa se tocar, precisa se olhar no espelho, precisa ver se essas mamas estão iguais, se essas mamas têm divergência, porque aqui nós temos mamas endurecidas, mamas que têm baixas, mamas que têm nódulos, aveiadas, que têm secreção, que têm casquinha, buracos, tem casquinha feita celulite, nódulos internos que você palpa, pele de laranja enrugada.
assimetria, uma mama diferente da outra, afundamento das veias muito salientes, protuberâncias na própria mão, aqui não sei, mais importantes e que você só consegue pela observação. Você identifica alguns tipos de câncer por isso. Você palpando com os 2 dedos, com a polpa do dedo, para poder você ter a sensação tátil, vermelhidão na pele, mudança no formato do mamilo, secreção dos mamilos, sobretudo secreção transparente e sanguinolenta. A secreção sanguinolenta e incolor é um dos grandes sintomas. Muitas vezes a pessoa não se apercebe, porque, por exemplo, vai dormir e amanhece o dia com a camisola como se fosse com a cola. Isso não é cola, é uma secreção proteica que sai do mamilo e que é um indício grande do câncer. Aqui só para ver uma cliente fazendo mamografia. Aqui, tratamento. Hoje o tratamento é cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, hormonioterapia e a terapia sistêmica. Aqui, cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, todo mundo conhece. A hormonioterapia, porque faz a imunohistoquímica com um pedacinho do tumor e você identifica a proteína HER2. A terapia sistêmica, você usa medicamentos que vão atuar nessas proteínas, evitando a proliferação delas. Por exemplo, do estrógeno ou da progesterona, se for o caso. Aqui, a terapia local, que a gente já viu um pouquinho, e passado o impacto inicial do diagnóstico de câncer, é fundamental que você saiba que não está sozinho e que informação e tratamento adequado, você tem chance de cura. O grupo Reviver pode lhe ajudar. O câncer não gosta de alegria, de felicidade ou de otimismo. No grupo Reviver, nós temos um setor que, quando as pacientes estão depressivas ou estão muito tristes, uma das nossas associadas vai até a casa dela, conversa com ela e explica, né, por que ela precisa reagir, ela precisa enfrentar toda a parte da quimioterapia, porque ela precisa enfrentar, enfim, todo o processo, e isso dá um alento para elas. Nós estamos agora, no momento, com um banco de perucas, é a inovação do Reviver que nós temos planejado para 2020. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou, mas nós vamos começar também a fazer, além da mamografia e da ultrassonografia, biópsias. Há um déficit aqui em Natal imenso, sobretudo no setor público, porque as clínicas particulares cobram entre R$800 e R$1.200 para fazer uma biópsia, biópsia. E as pessoas de baixa renda, pelo menos na nossa clientela, muitas vezes elas não têm dinheiro para o transporte, muitas vezes elas chegam na unidade com fome, muitas vezes elas desmaiam na unidade e a gente manda comprar um copo de leite para elas, porque é uma clientela muito carente. Então, elas não têm condições de pagar. Então, para essa clientela, nós vamos começar a trabalhar. Já devíamos ter começado, mas temos um recurso de uma emenda parlamentar de R$50 mil e que a gente ganhou, mas não recebeu até agora. E esse recurso é que a gente está esperando para poder comprar o material, o equipamento necessário para fazer essas biópsias. Espero que até dezembro a gente consiga realizar mais esse sonho. E o Banco de Perucas é uma parceria com a Casa Rosada de São Paulo. Quando elas estão carequinhas, elas nos procuram, nós cedemos uma peruca mediante uma ficha, ela usa até o cabelo voltar a crescer, nós fazemos a doação do lenço também, esse é doado. Quando o cabelo volta a crescer, então essa peruca nos é devolvida, ela é higienizada e ela fica disponível para uma outra paciente que precise. Esse é o trabalho do Reviver. Nós estamos no mercado oficialmente todos os meses, desde o ano passado, quando nós conseguimos adquirir a nossa unidade. Começamos a trabalhar de todos os meses a partir de junho de 2019 e esperamos poder continuar no mercado ajudando essa população e expandir nosso atendimento até onde nossos recursos permitirem, porque nós não temos nenhuma
subvenção federal, nem municipal, nem estadual. Nós ganhamos as licitações, onde elas estão abertas, e trabalhamos exclusivamente com valores dos fins. Então, isso nos torna muito difícil. A todos vocês, muito obrigada. Agradecendo mais uma vez a disponibilidade da doutora Ana Fiuza Mota. É como eu falei, essa mulher merece todos os nossos aplausos, nossa chuva de flores e nossas súplicas a Deus e a Nossa Senhora, que dê muita saúde a ela, inteligência, sabedoria e, acima de tudo, esse coração maravilhoso para estar sempre disponível quando requisitada, porque ela é muito requisitada. E que Deus E ela abençoe, está sempre disponível, né, doutora Fátima? Ela não sei, eu não sei qual é o tamanho do dia dela, né? Porque ela sempre atende todo mundo. A gente tem que pegar essa agenda e ver como é que ela estica. É verdade. Então, muito obrigada. Trago aqui também, além do abraço da desembargadora, que é sua fã, ele admira muito, e por haver esse compromisso, né, representando o presidente do nosso tribunal, ela não está conosco, e ela disse que ia fazer tudo para chegar no final, e que se ela não chegasse, eu novamente agradecesse, desse um abraço. Trago também um abraço da minha querida amiga Mirtes, doutora Mirtes, que ela, aquilo é outro anjo. E aí, através dela, a gente chegou à senhora. Eu digo muito isso. Mirtes é outra juíza também, muito comprometida. E, nesse momento, eu quero agradecer a participação de todos, das nossa equipe médica, psicóloga, né? Nosso presidente do sindicato, que está aqui conosco. O doutor Lindolfo pediu desculpa, porque estava saindo para ir um compromisso com o tribunal. Doutora Karina. A nossa secretária de Gestão Estratégica. Fran chegou. Fran é a nossa querida lá da Corregedoria. Maristela está aqui nos prestigiando, a doutora Nossa Maristela. Secretária de Gestão Estratégica. Outra doutora Fátima, dinâmica. Eu quero até pedir desculpas, porque eu fiquei sem celular, mas já fiz 2 perguntas aí para a doutora, se ela puder ainda me responder. Vai responder. Maristela, quer dar uma palavra depois? Agradecendo a presença de Maristela, né, que está aqui convalescendo de Covid e mesmo assim está nos prestigiando. Obrigada, Andréia. Não, só queria parabenizá-las, né? Foi excelente os esclarecimentos. Sempre é bom a gente fazer essa reciclagem, né? A gente sabe, mas quando a gente vê esse ensinamento mostrando os exemplos, como fazer. Então, assim, eu acho que esse conteúdo é excelente e vocês estão de parabéns com essa tarde, né, sendo contemplada aí com sucesso por uma grande profissional, né, fazendo todos esses esclarecimentos. Obrigada. Doutora Carla está aí também, moçoroense. Ela não quer dar uma palavrinha, não, doutora Carla? Minha disposição, não é, Gerson Nilson? Se alguém aí do sindicato, das terceirizadas de vocês, que precisa de fazer as mamografias, pode me ligar que a gente agenda um dia com menos gente, porque sempre tem aqueles locais que tem menor número de pessoas. Então, se vocês precisarem, pode ligar que nós agendamos com muito prazer. Doutora Ana. Fique imensamente grata, doutora. E eu quero dar um depoimento também, que esse trabalho é muito, muito bonito, e eu recebi um fly, né, e tive a oportunidade de levar uma pessoa que não poderia pagar os exames de ultrassom, levei na Uni, foram atendidos pela doutora Uianê, e todos os exames foram feitos lá, num preço muito justo, e foi um tratamento VIP. Eu considero que foi melhor do que para quem paga o plano de saúde. Olha aí, tá vendo? Obrigada. É o coração que é grande, viu? Aí Deus multiplica, dá tudo certo. Doutora Carla, minha querida, dê uma palavrinha aí representando nosso Oeste. Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos nesse espaço, nessa tarde de atenção especial à mulher, à saúde da mulher,
principalmente da servidora, da magistrada, das pessoas que exercem suas atividades junto ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Agradeço a palavra, a palestra foi excelente, pude acompanhar toda, e vejo realmente com preocupação essa questão da saúde da mulher, né? E como o psicológico deve afetar certamente as suas atividades diárias, a sua rotina, seja pessoal, doméstica, e principalmente profissional, né? Nós sabemos que várias servidoras se acometem dessa doença, então nós temos que, é interessante que o Tribunal de Justiça se interesse pela temática e auxilie, por meio desse comitê de valorização da mulher, essas mulheres humanos que passam por essas dificuldades de saúde. Então, estão de parabéns, né? Contem com a nossa pequena participação aqui no Oeste, no que for preciso. Esse link foi encaminhado para a direção do Soró, para algumas comarcas, mas sabemos que nesse momento também estão com outros tipos de atividades profissionais e não acessaram, mas espero que essa discussão não se restrinja a este outubro, Rosa, né? Mas que sempre podemos dar esse suporte no comitê para as mulheres que se sentem também prejudicadas ou sensibilizadas em sua saúde. E que isso, logicamente, leva ao comprometimento da sua atividade profissional. Então, mais uma vez, eu parabenizo o comitê, as médicas que aqui estiveram e colocaram com muita proficiência, né, seus diagnósticos, a sua preocupação, a questão psicológica, não só praticamente fisiológica, né, do estado de saúde, mas principalmente psicológica, a forma de incentivar e como podemos contribuir nessa forma de ajudar, né, daqueles que estão mais próximos e que precisam do nosso auxílio. Mas obrigada e tudo de bom para vocês, muita saúde e principalmente saúde a todos. É verdade. Fran. Alô, estão me ouvindo? Primeiro, quero agradecer realmente aí, em nome de todas nós do comitê, aí, a vinda das profissionais, né? Cada vez mais interessante a gente ouvir. Muito bom. E aproveitando, porque esta semana uma senhora veio me perguntar, uma senhora muito humilde, que mora na Vila de Ponta Negra, como faria para ir na liga, porque está tendo uma secreção na mama e tal. E quando eu fui me informar, me disseram que a liga só recebe quando já está diagnosticado. Então, eu queria saber se isso procede e qual seria o caminho para essa senhora. Ela tem que ir para o posto de saúde primeiro? Qual é o trâmite disso? Você pede para ela fazer a mamografia, ela nos procura. Nós vamos estar... no nosso site... Tem toda quinta-feira é atualizada a programação do ônibus, aonde nós estamos. Se ela mora em Ponta Negra, vai ter mais fácil ela nos procurar quando estivermos aqui, ou no Ministério Público, que nós vamos estar em novembro, vai ser mais fácil para ela procurar. Com o resultado do exame, porque nós fazemos o exame, no local que o exame é feito, é entregue o resultado no envelope lacrado. Quando ela tem algum vai com um selinho vermelho. Quando é um nódulo que precisa de atenção e de ultrassonografia, vai com selinho amarelo. Quando não tem selinho ou com selinho verde, ela só repete com 1 ano ou 2 a mamografia. Então, de posse desse resultado, ela procura a triagem da liga, porque a liga já vai atender sabendo se ela tiver alguma coisa. Provavelmente, com essa secreção, ela terá alguma coisa. Doutora Ana, e a outra pergunta, vocês do Renascer recebem cabelo? Porque lá no GAP, no grupo de apoio, vai muita gente doar cabelos, e a gente estava sem condição de receber, porque a gente não tem como guardar. Você pode nos ligar, nós mandamos um motoboy pegar os cabelos, nós entregamos na Casa Rosada e são encaminhados para São Paulo, as perucas são feitas em São Paulo. Ok, obrigada. Disponha. Valeu, Fran. Alguém gostaria de dar mais uma palavra? Andréia do NAPS, Ademário, doutora Micarla,
Adriana, tem muita gente aqui. Doutora Patrícia, Fátima, na verdade, é um depoimento que uma amiga minha, Rose, Fran até conhece que Rose, que devido a situações e tudo mais, ela fez o exame, acho que foi na Smart, o ano passado, recebeu o exame, então é um serviço que vocês prestam à comunidade, que a gente está vendo o retorno. Acho que tanto o meu exemplo quanto o de Maristela, a gente tem confiança, então é muito importante esse tipo de serviço que é ofertado. Doutora Tereza, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Finalizar fazendo os agradecimentos, né, à doutora Ana Tereza por ter estado com a gente mais uma vez. Que ela sempre, todos os anos, ela já é cadeira cativa aqui com a gente. Já é nossa companheira nesse nosso trabalho, nossa parceira forte, braço forte, sempre traz informações ilustrativas, e dessa vez a gente contou com a parceria muito importante, de bastante conteúdo, da divisão médica, na presença da doutora Karine, na presença da nossa psicóloga Cristiane, que nos trouxe, nos brindou com informações importantes, informações úteis, conteúdo médico, conteúdo científico, que nos ajudou a esclarecer, a iluminar mais a gente com informações extremamente úteis e palpáveis em relação a um enfrentamento dessa doença, que é uma doença que ou alguém já teve alguém próximo, já teve um parente, já teve um amigo. Então, não é uma doença que está distante, infelizmente. Então, é necessário enfrentá-la, necessário, pelo menos, enfrentá-la com informações, com esclarecimento. E ninguém melhor do que quem já passou, quem já esteve perto, e do corpo médico do tribunal, para nos ajudar a conhecer melhor esse problema e poder enfrentar com informações. Muito obrigada a todas. E a todos, né? Porque nós temos aí os homens que estão com a gente sempre, lado a lado. Muito obrigada. É verdade. Doutora Fátima, suas palavras. Boa noite. Então, um grande abraço a todos e gratidão. A palavra é gratidão e súplicas de bênção e proteção para todas essas mulheres maravilhosas que trouxeram tantos esclarecimentos úteis para a nossa saúde. E dizer que o nosso tribunal, com essa palestra, com esse evento, né, iniciativa do Comitê de Valorização Feminina, está cumprindo, doutora Maristela, o objetivo, o indicador 3 da ODS, que é exatamente saúde e bem-estar de todos e em qualquer idade. Com certeza, está cumprida a missão. Cumprida a missão honrosa, e dizer que as 3 mulheres maravilhosas que contribuíram, né, com o nosso evento, que é a doutora Karine, a doutora Cristine e a doutora Ana, mais uma vez o nosso muito obrigada. E assim encerramos e desejamos felicidade a todos.